Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos. E esse episódio a gente chama de especial com gestores, para você aprender muito sobre investimentos, para você tomar as suas decisões com pessoas que entendem de mercado, pessoas que estudaram muito para estar onde estão. E quando é episódio com gestores, eu tenho o Guilherme Carter. Bem-vindo, Gui. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado aí, Fábio, pelo convite mais uma vez e vamos nessa. O Gui vai estar sempre com a gente para conversar com os gestores, porque ele é um cara inteligente, os gestores são inteligentes e aí fica mais fácil. Muito obrigado. Vamos ver se isso é verdade. E o Gui, que é da Smart Brain, que inclusive é a nossa parceira. Nossos alunos dos MBAs, eles têm acesso à plataforma Smart Brain para poder ali montar o seu portfólio. Olha só que legal, Gui. Os alunos eles estão lá, então tem a aula com os gestores de fundos e aí eles montam junto uma carteira. Então o gestor ensina, eles vão montando junto e ali eles aprimorando como se fosse especialista mesmo. Então eles aprendem na prática. Muito legal. E aí você tem acompanhamento da rentabilidade da carteira e você consegue aprender na prática, né? Então, isso aí. Maravilha. E temos o convidado de hoje que é muito especial, né? Para inaugurar, esse é o primeiro com gestores, hein? Opa. Estamos inaugurando e vamos entrevistar Luiz Fernando Alves Júnior, que é Portfólio Manager e sócio fundador da Versa. Ó, ele é mestre em Economia e Finanças pela FGV, graduado em Engenharia de Produção pela PUC e tem uma vasta experiência, mas a gente vai saber da história dele com ele. Seja bem-vindo, Luiz. Fala, Fábio. Obrigado pelo Fala, convite. Fala, Guilherme. Obrigado aí aceitar Valeu. o convite. Boa. Luiz, para começar, você sempre quis ser gestor de fundos? Como que foi aparecendo isso na sua vida? Legal. Eu fui parar no mercado financeiro porque eu queria ganhar dinheiro. Fazia faculdade de engenharia lá no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, basicamente, você tem serviço público, né? Ou banco. E aí sempre tive a vontade de acelerar o crescimento patrimonial. Então foi por isso que eu fui atrás de investimentos. Óbvio que na faculdade de engenharia tinha vários exemplos, irmãos de amigos que já estavam entrando lá no BBM, no Pactual, que são os grandes bancos do Rio, né? Da época, o BBM hoje em dia já nem existe mais como era, mas... E aí eu fui seguindo essa trilha também e entrei numa asset chamada Fidúcia, que na época foi uma das maiores assets do Brasil. Tinha 1 bilhão de patrimônio. Caramba, na época, que ano isso? 2004. 2004. Na verdade, caramba, olha a experiência, o tamanho. Na verdade, entrei primeiro na FIDS em 2003, que recentemente virou Távola. E depois eu fui para a Fidúcia em 2004, onde eu tive o primeiro contato mais, vamos dizer, hardcore com cultura BTG e mercado financeiro, né? Era back-office, trabalhava que nem um cavalo. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu me inscrevi para programas de trainee, sempre visando ir para operações, para mesa. Eu queria investir, queria... E aí, óbvio, né? Como todo... Eu acho que essa história é comum a todos os gestores. Né? Já investia na física, já tinha operado opções na faculdade, perdido dinheiro do pai, como todo mundo, né? Mas era fissurado por isso. E aí eu prestei para trainee e passei para o Itaú BBA, que tinha 6 meses de tesouraria. Dentro do banco, né? Você ficava rodando, era 6 meses na tesouraria e 6 meses em outras áreas. E foi, acho que nesse início de carreira, a experiência mais rica que eu tive, assim, entender como é que funciona o banco por dentro. Desde a área comercial, quem na época era um comercial, era o Milton Maluri, que hoje é o presidente do banco, ele era lá. Legal. E tinha toda a tesouraria com todas as mesas. Aí tinha mesa lá de bonds internacionais, tinha mesa de SOCDS, tinha mesa de bolsa, mesa então de foi uma baita escola para você. mesa quant, era uma coisa de maluco, assim. E aí eu tive uma visão ampla e dali para frente eu continuei em Asset. Eu fui para Itaú Asset, do programa de trainee para Itaú Asset e saí de lá para fazer o Fundo Versa. Então, assim, desde o meu primeiro dia de trabalho eu estou inserido nesse mundo de gestora de recursos, né, de investimentos. E você veio para São Paulo e por aí ficou? Vim para São Paulo. Teve aquela coceira para voltar para o Rio? Não, a coceira continua aqui até hoje, né? Mas quanto mais tempo vai ficando, mais as raízes vão ficando profundas, né? Vai ficando difícil se desgarrar. Entendi. Mas Não, legal. E assim, Luiz, entrando um pouco mais nos produtos que vocês têm lá na casa, né? Obviamente no site você tem o Versa, o Fit, né? Que eu achei um nome interessante aqui, né? Que é uma versão mais light do Versa. O Charger e o Tracker. E aí eu pedi para você, se você puder, falar para o nosso público o que cada um dos fundos faz, qual que é a estratégia de cada um. legal. Né?
E depois eu dou um spoiler aqui de rentabilidade que a gente já pegou, né? Que tem um fundo aqui, ano passado deu aí quase 90%. O Gênesis. É bem interessante aqui, mas vou passar a bola para ti só para explicar as estratégias que vocês têm lá na casa. Tá bom. Até fazendo um preâmbulo, né? Por que ter várias estratégias? Isso é uma coisa que é uma discussão bastante grande entre gestores, né? Pô, você deve montar uma gestora uniproduto, né? Que foca só no estratégia ou ter várias estratégias? Boa pergunta. E a nossa visão lá na Versa, né? Que é a visão que vem, eu acho que dessa construção toda que eu passei, é que você tem várias formas de assumir riscos, né? Quer dizer, você enxerga um cenário macro grande, um cenário macro dominante. Você consegue aplicar esse cenário macro em diferentes componentes de risco. Você pode exercer essa convicção no pré, você pode exercer no câmbio, você pode exercer na bolsa, você pode exercer no S&P. Então, por outro lado, quando você mistura tudo, bota tudo na mesma cesta, também você acaba ficando um negócio meio amorfo, né? Meio índice, né? Então, como é que funciona a nossa gestão? Ela é justamente segmentada por esses fatores de risco. Então, o fator de risco bolsa é o institucional, a carteira padrão, que é um fundo long only, 100% comprado, uma carteira de ações que tem aí de 9 a 10 nomes, tá? Que é um fundo bem equilibrado, que o objetivo dele é bater o Ibovespa. Aí a gente pega essa carteira e a gente adiciona uma camada de risco nela, que é o risco direcional. Tá? Então, é um fundo que, essa outra camada de risco, eu vou ficar, às vezes, mais comprado do que 100% do patrimônio, às vezes eu vou ficar arrediado. E, além disso, eu adiciono uma componente de risco de alfa a mais. Então, eu vendo índice futuro para comprar, eu vendo BOVA 11, né, para comprar mais carteira. Esse é o nosso long bias. Então, o long bias é um long only com mais essa camada de risco. Então, esses são os dois fundos de bolsa. Né? Aí tem um fundo macro, que é o Versa Tracker. Esse aí, ele vai usar como componente de risco principal macro, pré, câmbio, lá fora e menos esse risco de bolsa. Né? E aí tem um outro fundo que é o Versa Gênesis, né? Que o Versa Gênesis, na verdade, é um fundo completamente diferente, que veio de uma abstração quando a gente falou, vamos montar um fundo em 2021, né? Que tenha um componente pré, só que usando ações. Então foi daí que surgiu o Versa Gênesis. Ele é um fundo que tenta bater renda fixa, então o benchmark dele é a NTNB, o yield nominal da NTNB, tenta bater renda fixa usando ações. Então a gente tem um universo super restrito de ações, que é só basicamente concessões públicas, geradoras de energia, saneamento, que são mercados regulados, que não tem risco de demanda, e são riscos diferentes que essas empresas correm, né? É risco de não cumprir as metas regulatórias, outra coisa. E aí esse fundo é o fundo que, inclusive, nesse tempo, foi o fundo que melhor performou da casa. Para ver como ele descola completamente de todos os outros. Então, foi justamente por isso que a gente criou esses produtos, né? E agora, o nosso grande desafio de comunicação é explicar para o cliente que é legal ele ter um pouco de cada, né? Que normalmente o cliente mira num produto e vai num produto. Às vezes o produto não vai bem, o outro vai bem e fala, pô, mas você me deu o produto errado. Não é bem assim, né? É que você pode diversificar as tuas fontes de risco correndo, investindo em mais de um produto, né? Não, perfeito. Assim funciona. Como que foi 2023 para você? Foi um ano meio maluco, né? Cara, então, depende da estratégia, né? Mas, na verdade, 2022 foi um ano bem ruim pra gente. E aí, 2023, a gente começou a recuperação em 2 fundos, né? Em 3 fundos, quer dizer, o fundo de bolsa andou igual a bolsa, o institucional. O fundo macro começou a recuperação, subiu uns 60%. E o fundo Gênesis, esse aí, finalmente, ele acordou para a vida. E aí subiu 90%. E aí é uma coisa que parece penível, né? Agora ele empatou com o CDI e a Bolsa desde o início dele. Só que isso, na verdade, é uma construção da série que, como o fundo começou caindo, eu fiz essa conta outro dia. Qualquer pessoa que investiu em 87% dos dias teve um retorno muito maior do que o do índice, porque o início dele foi no momento que estava tudo muito alto e depois caiu mais, porque ele também tem alavancagem. Isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, né? A gente tem uma visão de que a alavancagem é bom, não é ruim. Para quem acha que a alavancagem é ruim, tem lá o institucional, que não tem alavancagem. Mas a alavancagem bem feita, você consegue maximizar o teu retorno potencial. Então, a gente alavanca os fundos com bastante cuidado. E esse fundo aí é um fundo que fica sempre 200% do patrimônio comprado. Então, ele é 2 vezes comprado. Até para dar esse retorno. Como que deu esse retorno de 90%? Foi mais ações, alavancagem? O que foi?
Então a carteira subiu aí em torno de 50%. Certo. E aí teve mais alavancagem, que 2 patrimônios, né? Vira 100. Uhum. E aí tem o custo dessa alavancagem, que é basicamente CDI. Tá? Certo. Então é o custo de uns 12, 13%. Então daí chega nos 90, né? Certo. Então é o que deu... Os papéis, curiosamente, né? Você olha a bolsa, o índice Bovespa, ele está lá no high, né? Está lá nas máximas. Né? Aí quando você explode ele, você vê que o que subiu foi meia dúzia de empresas de commodities, Petrobras, basicamente destaque absoluto. Os bancos, como sempre, né? E as utilities, que performaram bem. Mercado interno, que é boa parte da outra carteira, continua num limbo assim terrível, né? Verdade. Como se não fosse mais existir varejo no Brasil e tudo mais. E aí esse fundo ele está assentado em cima dessas ações de utility, né? Então o nosso destaque lá positivo foi a Rodovias. Essa a gente pegou bem. E aí também teve Neoenergia, foi uma que a gente ganhou bastante dinheiro. Energisa. Também nesse fundo. Sabesp também foi um papel que performou bem. Esse fundo tem 9 ações, tá? 8, 9 ações. É um fundo bem concentrado. Então, esses papéis andaram super bem e a Corrodovias, se não me engano, foi o destaque. Por quê, né? Porque a Corrodovias é a empresa de infraestrutura mais alavancada de todas, né? Ela tem uma dívida líquida EBITDA, eu não me lembro o número ao certo, mas é super alta e ela sobe ao longo do tempo. Então, por essa razão, ela é a empresa mais exposta ao pré. Então, quando o pré abriu, ela foi a que mais sofreu. Quando o pré fechou, ela é que vai ter o maior benefício de redução de despesa financeira e tudo mais, ela foi a que mais subiu também. É como se ela fosse um título de renda fixa com duration muito longo. Entendi. Né? Então, é por isso que a gente justamente aumentou a Rodovias no ano passado, vislumbrando que esse pré deveria fechar. Entendi. Então, essa é a... Acho que a gente pode separar, dá para ver que você é mais fã de renda variável. O que você acha da renda fixa? Então, depende da renda fixa, né? Depende da renda fixa. Selic, né? CDI e Selic, eu particularmente não uso, não tenho, não pratico e não gosto. Eu faço a minha poupança nos fundos de bolsa, eu vou resgatando do fundo que está melhor, né? Para equilibrar o patrimônio. Mas renda fixa pré, eu acho que dá oportunidades fantásticas. Renda fixa de empresas, né? Títulos de empresas, né? Debentures e... para quem sabe analisar isso, também tem oportunidades fantásticas, né? Então, essa segunda derivada da renda fixa, que se parece mais com ações, de alguma forma, né? Eu acho bem legal. Mas lá na casa a gente não tem DDQ para fazer isso. A gente não tem especialista nem nada para fazer renda fixa de empresas. Certo. Tá? A gente tem, óbvio, um conhecimento macro, um economista, então a gente faz renda fixa DI, né? Mas empresas, esse risco a gente não tem. Acho que tem até uma coisa que você já falou em algumas entrevistas, que é em relação à sua opinião sobre ter investimento em bolsa para todas as pessoas físicas, vamos dizer assim. Não, é lógico, pelo fundo de vocês, mas você tem uma opinião bem interessante. Eu queria fazer essa pergunta novamente e te indagar se faz sentido. Tem um livro bem famoso aí, tipo best-seller, O Passeio Aleatório por Wall Street, que ele meio que vai dando porrada nisso e fala, é melhor você comprar bolsa, mas então compra índice, que é melhor. Então, qual que é a sua opinião? Você acha que o mero mortal deve ter uma carteira, deve delegar isso para um gestor ou deve comprar índice? Cara, ótima pergunta. Eu acho que o mero mortal deve ter uma carteira, ponto. Eu acho que ele deve ter a maior parte do investimento dele em ações. Essa é o que eu acredito, né? No longo prazo, ele vai ter momentos de apuros, mas no longo prazo ele vai sair muito melhor do que se tiver uma carteira em renda fixa. E aí, a segunda derivada, se ele deve ceder a gestão a uma gestora, né? Ou comprar índice, eu acho que é equivalente, né? Quer dizer, fazer uma estratégia passiva ou fazer uma estratégia ativa, aí eu acho que depende muito do nível de interesse, disponibilidade de tempo, né? E, honestamente, se o cara tem tempo para estudar e para se interessar, eu acho que vale a pena correr o risco de errar para participar do mercado, porque é uma coisa do dia a dia, né, cara? É uma coisa que deveria ser tão fácil e comum e para as pessoas que têm um celular, tem uma carteira de ações, entendeu? Todo mundo está habituado a falar sobre aquilo e tal. Então, eu realmente recomendo, porque falei até na última entrevista, né? Eu vejo ações como uma das maravilhas que o ser humano inventou, né? Que é uma coisa que se auto-reforça, tem geração de valor, né? E aí você vê, por exemplo, né, os Estados tem muita essa discussão sobre que agora, com esse novo plano do governo, né, que foi divulgado ontem, sei lá. O NIB. O NIB, né? A nova... de política industrial. Política industrial, vem aquela discussão de tipo, mas você deve deixar o mercado fazer isso por conta própria, ou você deve ter a intervenção do governo, né? E aí tem muitas linhas diferentes de pensamento em relação a isso, não tem nenhuma errada, mas
Quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a maravilha da bolha em ações, que lá de tempos em tempos aparece, é que ela permite disrupções tecnológicas que, se não fosse isso, não aconteceria. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk é filho de uma bolha. Ele criou o PayPal e vendeu lá por $200 milhões logo antes de explodir a bolha.com, não foi? Sim. E aí, com isso, ele investiu na SpaceX, que foi disruptiva. Né? Então, Sim. você vê que o mercado financeiro, o mercado de ações, ele tem capacidade de financiar a inovação, inclusive, né? Sim. E com isso o mundo vai andando para frente. Então eu acho uma coisa, uma invenção, uma roda, né, fantástica que a humanidade inventou, né? E tem gente que ainda fica alheio a isso, prefere apostas esportivas, né? Prefere ir lá apostar E muita gente, né? Então é assustador isso, né? Assustador, é muito. O Brasil tá no top 5 lá, meu, de Pra demanda variar. pra isso. O Share of Wallet, cara, meu sócio estava contando outro dia, que veio o patrocínio do Corinthians, né? Eu falei, cara, como é que pode, né? A gente foi olhar os números, falou, porra, aí você vai ver quanto que gastam com isso, né, cara? 50 bilhões por ano, uma coisa assim, surreal, né? Surreal aqui. Caraca, cara. Não, até uma tristeza. Né? É uma tristeza, né, cara? Voltar pro assunto bom aqui. Desculpa. Eu vou embora. Não, vamos. Acho que vamos trazer o Ibovespa, senão o pessoal vai começar a perguntar de aposta esportiva. Quem vai ser o campeão? Aí... Não, aquele tigrinho lá, não era aposta, era? Então, o Tigrinho, é que o Tigrinho tem duas vertentes. Tem a questão do influenciador, que aí foi o que a Polícia Federal foi atrás, que é aquele influenciador que recebe um aplicativo fake. E no aplicativo dele, ele só ganha. Então, ele entra em live e mostra só ganhando. Nossa. E aí as pessoas olham e falam, caramba, só ganha mesmo. Então, isso que é o mais grave. Porque a gente sabe que casa aposta sempre ganha. Mas ali o cara só ganha, o cara vai entrar ao vivo e falar, coloquei aqui 1.000, virou 50 mil. Todo mundo acaba entrando. Então a Polícia Federal foi atrás desse. É esse caso que pareceu estar no Fantástico. Mas o Eu só vou restante... fazer uma defesa em nome do poker aqui. O poker é um... Não tem nada a ver com aposta. Né? Não. Tá, só pra... Muito bom. E bolsa não é aposta. Bolsa não é aposta. Bolsa e poker são muito similares, né? Tomada de decisão com informações incompletas. Né? E é isso que eu ia perguntar sobre o Ibovespa. O momento que está hoje, você acha que vai subir? É um bom momento para entrar em bolsa? É ruim? O que você faz Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Legal. Que conhece bem o mercado. Cara, a gente tem uma visão muito otimista, tá? Legal. O que é a última grande tendência macro, assim, né? Quer dizer, a grande tendência macro no Brasil que a gente estava capturando e, de repente, a gente retrocedeu muito mais do que a gente imaginava, por isso até que a gente acabou tendo prejuízo nos fundos, né? É a redução da taxa de juro real para patamares de níveis desenvolvidos, de países desenvolvidos. O mundo inteiro fez a migração para juros reais mais baixos. Isso aí foi em cima de fatores estruturais das economias, né? Então, você vê a demografia dos países, questões de produtividade, né? Então, houve um shift para baixo na taxa de juro neutra dos países, no mundo inteiro, menos no Brasil. Isso no Brasil foi retardado por causa de toda a crise que a gente teve em 2014 e tal. Mas depois daquilo, quando arrumaram a casa, isso vinha acontecendo. Até a pandemia, onde o negócio foi implodido de novo e a gente voltou a ter uma taxa de juro real muito maior que a dos nossos pares. Tá? Isso é que eu acho que é o principal. Né? Então, a gente tem duas tendências aí. A primeira tendência, que é a tendência exógena, né, do global, de redução de taxa de juros, porque a gente está passando por um cluster de inflação, em função aí a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Então, só que a galera que estuda, que lá do livrinho, que faz as contas de forma adequada, calcula que não há razões para acreditar que houve um shift na taxa de juros estrutural. Isso aí, passado do cluster de inflação, ela deve voltar a cair. Esse é o exógeno, a taxa de juros americana. E endógeno tem essa convergência da taxa de juros real brasileira para níveis internacionais e níveis razoáveis, que não é razoável a taxa de juros real brasileira. E essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas plotam a bolsa contra o CDI e falam por que a bolsa no Brasil não bate o CDI? Porque o CDI no Brasil é descalibrado, estruturalmente descalibrado. A taxa de juros real é estruturalmente muito alta. E a gente vinha fazendo esse movimento. Né? E aí, de novo, tem muito mais de questões estruturais, como mudança na demografia, de produtividade, do que propriamente se é um governo assim ou um governo assado. Então, a gente teve a gente retrocedeu nesse aspecto. Né? O mundo subiu a taxa de juros, o Brasil subiu muito mais do que o resto do mundo, e agora esse movimento está acontecendo de novo na direção que a gente acha que vai acontecer aqui no ano passado. E isso é muito bom para ações, muito bom para ações, pelo efeito duplo. Primeiro, o efeito da aceleração do crescimento, né? Então você tem, com taxas de juros mais baixas, né, caindo, né, você deve ter um PIB acelerando.
E o segundo efeito é a redução da despesa financeira, né? Então você vê que as empresas sofreram muito nos últimos 2 anos com pagamento de juros, né? Várias ficaram aí quase pelo caminho, né? Algumas ficaram pelo caminho. Mas e aí você agora tem isso aliviando novamente, alivia o fluxo de caixa para o acionista das empresas, volta a constituir mais patrimônio mais rápido, volta a investir mais rápido, e aí é aquela bola de neve que vai aumentando, que nem a gente vinha vendo. Então é por isso que eu acho que a gente está nesse processo, esse processo deve durar pelo menos ainda esse ano, processo de queda de taxa de juros, né? E talvez até mais do que isso. Aí tem uma visão política, no caso, de acreditar que um presidente do Banco Central, colocado pelo PT, deve, sim, de alguma forma, ter uma taxa de juros terminal. Eu espero que é marginalmente mais baixa do que seria se fosse um cara com uma visão de... Se o Campos Neto se mantivesse... Entendeu? Se o Campos Neto se mantivesse, pararia em 9. Um presidente do PT pode parar em 7,5. Mas esse 1,5 faz toda a diferença. Faz. Nossa. Então, eu acho que tem esse efeito da continuação da queda de juros por mais tempo. Enquanto isso estiver acontecendo, cara, é bolsa acelerando. O que é risco, né? O risco é você ter uma desaceleração mais forte da China, por exemplo, que nos contamine através do canal do comércio internacional. Eu acho que esse é o principal risco hoje em dia. Mas o que surpreende todo mundo dia a dia, inclusive a gente, por isso que a gente até neutralizou Vale do Rio Doce, que a gente tinha um short implícito lá através dos BOVA11, um short indireto, a gente comprou Vale para neutralizar, é que o minério de ferro, mesmo com o mercado imobiliário na China capengando, notícias horrorosas dia após dia, o minério de ferro continua super alto, o petróleo continua no nível alto. Né? Então, alto para o que as empresas conseguem entregar de margem. Né? Porque se você olhar nos últimos anos, em termos reais, tudo caiu muito. Está no mesmo preço de 2012. Coloca a inflação, você vê que caiu para caramba. Mas ainda continua em níveis altos. Então, enquanto isso estiver assim, tudo bem. O Brasil, ele continua indo bem. Mas o risco é isso se aprofundar de alguma forma. Né? Bacana. A gente, até a Bolsa da China que você falou, está na, sei lá, mínima histórica, né? De, sei lá, 5 anos, pelo menos. Teve um pacote ontem, né? De, sei lá, quantos bilhões. Corte de compulsório. Compulsório. E, enfim, aí o governo vem tentando fazer algumas coisas para segurar lá, enfim. Mas aí tem a questão imobiliária também na China, que não sei qual a visão de vocês, mas eu ia te perguntar uma coisa mais interessante em relação à tecnologia. O Gui é inteligente, tá vendo os gráficos aqui meio maluco. Não, tem um gráfico aqui que é tudo que o governo fez ali para tentar segurar e dar uns picos e volta. E ontem não fechou tão alto assim a bolsa lá em Xangai. E em relação a... Até vi você comentando sobre isso, mas provavelmente vocês devem acompanhar o setor de tecnologia e não sei o quanto vocês estão expostos e como vocês veem a inteligência artificial, tanto no Brasil como no mundo, fazendo disrupção econômica, né? Como um novo... Sim. O que vocês veem? Ou tá preocupado com isso? Você é do setor que está preocupado ou setor que tem muita oportunidade? Então, a gente começou a usar que nem louco, né? Para ver onde é que o cara ajuda, onde é que a inteligência artificial ajuda, onde é que ela tem coloca algum risco. Por enquanto, eu acho que é muito mais uma ferramenta de otimização de processos, né? Coleta de dados e tudo mais, do que propriamente de tomada de decisão, né? Eu não vejo a inteligência artificial tomando decisões de... E aí uma coisa curiosa, né, é que no mercado financeiro sempre há uma tentativa, sempre há o nicho dos caras tentando fazer o negócio quant ali, né, funcionar e tal, não sei o quê. E de tempos em tempos esse nicho implode, né, quer dizer, o que só reforça a natureza aleatória do mercado. O mercado realmente é um bicho absolutamente aleatório, muito difícil de você encontrar padrões e tudo mais. Então, nesse aspecto, o que a gente acredita, né, falando em termos macro, né, se a inteligência artificial ela produzir um boost de produtividade gigante, sem aumentar o desemprego e tudo mais, não sei o quê, é possível que você tenha um aumento da taxa de juros real neutra, né? Quer dizer, o PIB dos países vai crescer mais rápido porque vai ter muita gente mais disposta a investir, né? Fala, pô, esse negócio aqui pode dar muito dinheiro, vou montar minha empresa usando isso aqui, fazendo isso, e aí vão surgindo novos negócios e vai, né? Então, há a possibilidade do mundo crescer mais rápido e o juro cair menos, em função da inteligência artificial. Por outro lado, também uma ferramenta brutal de corte de custos, né? Principalmente trabalhos repetitivos, manuais não simples e tudo mais, né? Então também tem esse outro lado de que ele pode causar algum aumento no desemprego, o que teria o efeito contrário, né? De diminuir o crescimento e se ele não tiver esse boost se tiver só uma redução de custo, não um aumento da produtividade que faça as pessoas quererem investir. Então ainda é muito cedo, eu acho, para olhar. Por enquanto, parece mais um ferramental legal pra caramba, que está todo mundo começando a entender como é que usa isso, né?
E a gente tem usado lá para algumas coisas, nesse sentido, mais para fazer coleta de dados, pesquisa e tal. Quando o Google está muito ruim, Sim. a gente vai lá para o ChatGPT. Boa. O nosso economista, ele é fã de tecnologia, ele é o desbravador lá. Boa, E, inclusive, até fazendo aqui importante demais, nossa. um parênteses, né? A gente, no final do ano, a gente tem alguns clientes que a gente manda um presentinho e tal, não sei o quê. E aí foi com uns dizeres bonitos lá, legal pra caramba, porra, tal. Relacionando xadrez, vinho, investimentos. Aí minha família perguntou, pô, quem escreveu isso? Eu falei, então, ChatGPT. Tinha que Todo ser. mundo, porra, escreveu muito bem, né? ChatGPT. Não, tá, agiliza mesmo. E até você trouxe esse ponto, o meu caso, que sempre trabalhei como advisor, nossa, o que já teve já de querer disrupção, falar, agora acabou os advisors, agora já era. O robô Lembro da época da advisor, né? Warren, nossa, quando ela entrou mesmo, pessoal, agora vai acabar. E eu vejo essas áreas só crescendo de advisors. Itaú montando o Ion, o Santander montando o AAA, e só cresce. Eu vou trazer a nossa discussão agora para os Estados Unidos, que impacta muito o Brasil. O que você está enxergando de eleições lá fora? Você acha que vai impactar muito o Brasil? Tema polêmico lá. Então. Não precisa ser tão polêmico assim. Não. Então, quanto que impacta o Brasil? Quanto vocês enxergam isso de risco profundo? É legal essa pergunta, porque Mas se quiser ir para polêmica... nas últimas eleições foi uma baita bola de curva, né? E todo mundo achava que o Trump ia ser péssimo para a economia, para os mercados, né? Não falando de economia. Aí o S&P caiu, né? Chegou no dia da eleição, ele reverteu. E aí, curiosidade, parênteses aqui, eu estava lendo a história daquele cara da FTX, o Sam Bankman-Fried. E nessa época ele trabalhava antes no mercado financeiro. E esse trade aí do Trump foi um puta de um prejuízo que ele deixou na empresa que ele trabalhava lá, no trade Caramba. dele. Ele montou um robozinho que ia prevendo que o Trump ia ganhar, ia vendendo S&P, só que teve aquela mudança no meio da noite, né? Começou a noite caindo, sei lá, amanheceu subindo 3. E era um baita ganho, virou um baita prejuízo. Você vê que nem o cara ultra de uma empresa expert em quant e tal conseguiu entender pegar essa mudança. Então, o que vai acontecer dessa vez? Vai ser o mesmo perfil, né? Vai cair antes do Trump e se o Trump ganhar vai subir? Cara, sinceramente, eu acho que isso não é investível, né? Não dá pra gente operar isso, né? O que a gente vê de bolsa americana? A gente teve durante um bom tempo um hedge no S&P, vendido S&P. Ano passado, inclusive, é uma das coisas que justificam o long bias ter pior do que o long only, é porque o long bias tinha o hedge e o long only, pela característica, não. Ano passado, a gente topou o hedge lá na lua, subindo, sei lá, 15% já o S&P. E por que a gente topou? Primeiro porque a gente estava hedgeado achando que a taxa de juros ia subir muito mais do que subiu. Quando o Fed parou de subir, a gente falou, bom, agora o mercado já tem aqui um nível final da taxa de juros. Tirou essa incerteza. Mas o que é mais surpreendente é que mesmo com o nível lá na lua, o S&P continuou subindo. Então, quer dizer, parou de reagir completamente à taxa de juros, né? E aí está muito concentrado em cima das Super 7 lá, né? Apple, Microsoft, Tesla, Meta, que isso multiplicou por 4, né? Uma coisa surpreendente. E NVIDIA, né? Que continuam indo, Também, e Amazon também. E continuam subindo sem parar. Então, assim, a gente acha a Bolsa Americana ainda cara. A gente acha que se não houver uma desaceleração mais forte da economia, provavelmente esse juro não cai tão rápido quanto a curva prevê, né? Só que a gente não tem nenhuma convicção de fazer nada, porque esse trade é um baita de um pain trade, né? O trade da dor, porque o negócio continua subindo, inclusive hoje está subindo mais um montão aí, né? E eu fiquei com a sensação semana passada, quando saiu a primeira primária lá do Trump, que o mercado reagiu bem para os Estados Unidos e mal para emergente por causa do Trump. Foi um dia que teve moeda mexicana depreciando forte, real depreciando forte, enquanto que o S&P subiu forte. Então eu falei, caramba, será que vai ser assim? Então a tônica, né, das eleições, S&P para cima, com uma visão do tipo protecionismo, ruim para emergentes e tal. Mas depois disso foi se confirmando e parou de acontecer. Então não é tradable. Assim, não dá para você tomar posição, acho que nesse momento, com isso. E dos nossos vizinhos aqui? Milley, o que você está olhando? Cara, tem alguma coisa que afetou vocês ali? A eleição, alguma posição de vocês? Não, a gente não tem nada de Argentina. Tem não. um banco lá, não sei qual que é o nome do banco agora. Esqueci. Mas esse cara, pra mim, não dura, sei lá, 2 anos. Então, será? Tem que ver, né? Se a gente vê com esperança e cara, vai ser uma aula de economia, né? Porque tem linhas que falam que não dá certo porque a tua queda do PIB é mais forte do que o teu ajuste fiscal. Então,
Mas, por outro lado, também parece que o cara não tinha muita opção, né? Tinha que fazer um... Então vai ser muito... Isso é que eu acho legal do nosso trabalho. Por isso que eu falo que é legal todo mundo ser um investidor mesmo, para ir acompanhando essas coisas. Porque, cara, é tudo do... Eu tô aqui para ouvir a sua opinião sobre esses assuntos, por isso que eu acho que é legal entre a Argentina e Estados Unidos, até o pessoal ter uma opinião e quando estiver conversando com alguém conseguir embasar essa opinião e não sair chutando qualquer coisa, né? Sim. Isso que eu acho legal. Mas vamos lá. Então falamos já de Estados Unidos, já falamos de Argentina. A gente deu uma pincelada em juros, eu acredito que os juros vai lá para 7,5, vai em torno disso. Falamos de bolsa e agora aquele tema que você gosta muito. Qual que é o tema? Cripto. Vamos dar uma pincelada. O que você acha de cripto? Cara, eu não tenho opinião de cripto mais, sabe? É meio doido, né? Isso, né? Eu vi que agora os ETFs ali, na aprovação do ETF, bateu ali um nível recorde ali, né? Claro, longe ainda do que foi lá atrás. Mas bateu ali e despencou. É um negócio meio maluco, né? Ou você ama ou você odeia, né? O que eu acho é o seguinte. A 17, 20 mil dólares é um baita ponto de Bitcoin, tá? Olha só, o cara vai dar conta. Aí ele fala o altcoin, não sei o que. 17, 20 mil dólares, pelo que eu sei. Eu tenho um amigo, um brotherzão meu, muito amigo, muito próximo, que ele é gestor daquela QR Asset. E a gente troca muita ideia sobre Bitcoin, o Alexandre Ludolf. E eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eles estavam montando um fundo para montar uma mineradora lá fora. E aí você ganhar um fee disso. Eu perguntei, tá, então quanto que é o custo marginal de minerar? Ele falou, cara, 15 mil dólares naquela época. Hoje em dia, acho que está em torno de 17 mil dólares e tal. E aí você tem uma competição, né? Nesse custo marginal de minerar, que é aquele esforço de mineração do Bitcoin que vai subindo e a tecnologia do computador que vai avançando, né? Então, dizem que se a computação quântica for viável, aumentar big time o poder, esse custo marginal vai despencar, né? Então, talvez aí tenha um ponto de ruptura. Mas hoje, 17 mil dólares, você vê que ele bate e ele repica. Porque 17 mil dólares ali, 15, 17 mil dólares é o custo marginal do cara mais eficiente do mundo, que é aquele cara lá com computador Mega Blaster lá na Islândia, minerando Bitcoin. Então, eu acho que esse é um ponto que dá para você ter alguma simetria positiva. Entendi. Agora, além disso, assim, por que deve valer 30, 40, 70, 150 mil? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que aquele momento de adoção já passou. Aquele momento de adoção já passou. Entendeu? E eu vejo muita gente usando ele como, por exemplo, um meio de pagamento offshore, né? O cara tem um amigo meu que ele tem uma empresa de software, ele tem programadores lá fora. Ele paga os caras com cripto. Então é uma forma eficiente de você mandar dinheiro pro cara lá fora, entendeu? Você tem uma opinião formada sobre isso, Gui? Não, mas eu tenho aquele Hash 11 lá. Falei, é tipo Mega Sena, né? Vamos... Vai que todo mundo ganha ou não ganha, né? E eu nunca tive coragem de abrir conta em corretora de criptomoeda. Posso mudar, mas aí eu comprei o ETF lá e pronto. Eu não tenho opinião nenhuma, assim, é que nem ele falou. Às vezes tem um papo meio conspiratório de centralização, de governo e tal, o pessoal sai para criptomoeda, que é o que acontece. A cripto, toda vez que o governo se endivida mais, também tem essa questão que você não pode emitir mais Bitcoin. Isso, então, e aí acho que eu ia até perguntar sobre isso, de endividamento, porque isso está intrínseco ali, né? Quanto que te preocupa o endividamento dos Estados Unidos e Brasil? Depois a gente traz sobre o Brasil. Quanto que te preocupa isso? Preocupa ali na sua posição? E só deixa eu adicionar uma pergunta. Claro. E se você concorda também com a opinião de alguns economistas que estiveram na pandemia que imprimir dinheiro não traz inflação? Essa é uma ótima pergunta, cara. Essa é uma ótima pergunta. Aí você tá polêmico também. Não, porque... E assim, isso é um papo que me deixa... É um papo bom para uma mesa de bar, né? Porque é muito aberta a discussão, né? E economia é uma coisa que... Eu sou engenheiro, né? E você, engenheiro, você está acostumado a olhar lá. A estrutura cristalina do metal é essa. Não importa aqui, lá e tal. Economia é ciência humana, não é ciência exata. Justamente porque o mesmo evento, né? O mesmo incentivo em momentos diferentes pode trazer resultados diferentes. Então, de fato, a impressão de dinheiro causa inflação. Na pandemia, o maior estímulo fiscal da história do mundo todo causou um bruta cluster de inflação. Mas pós-crise do subprime, a impressão de dinheiro não causou inflação. E antes causou. Então, assim, depende do momento, depende das condições de contorno, né, das condições precedentes. Imprimir dinheiro pode causar ou não inflação. O que é a história do mundo, isso é a história do mundo. Os países se alavancarem pra caramba e depois monetizarem a dívida através da inflação. Se alavancarem pra caramba, monetizarem a dívida através da inflação. Essa é a história do mundo. E é mais ou menos o que a gente viu agora, na pandemia, né?
Inclusive, o paper do FMI que fala sobre isso, sobre como você diminuir o teu endividamento público, ele fala uma das formas mais eficientes é você se deixar ser surpreendido pela inflação. E aí foi o grande erro do Brasil na pandemia. O Brasil teve essa oportunidade e não se deixou ser surpreendido. Os Estados Unidos deixou ser surpreendido, foi subindo os juros devagarzinho, com a inflação lá em cima, e depois, só agora, eles empataram. O Brasil não, o Brasil foi muito antes da inflação e depois abriu o juro real altão. Então, existe um equilíbrio em economia aí no qual você pode ter um endividamento alto desde que você tenha condições precedentes que você não implode, você não dá de cara na parede. Por outro lado, se você não tiver as condições necessárias, você implode o país, como a Argentina, como Venezuela e tudo mais. Posto isso, eu acho que o Brasil ele tem uma situação macroeconômica muito boa e muito diferenciada em relação ao resto do mundo. Eu acho que falta a percepção do brasileiro em relação a isso, não falta a percepção do gringo. E aí esse governo fez agora uma coisa muito legal, que vai dar para ver isso na prática, que foi a emissão do título internacional de 30 anos. Eu montei ontem, por acaso, uma tabelinha no Bloomberg lá para acompanhar isso, porque você vê pelo yield do título de 30 anos que o rating do Brasil é tão bom quanto vários países investment grade. Você pega assim, uma Colômbia, que é investment grade, o juro dela de 30 anos é maior que o do Brasil. Os juros em dólar, né? Então, quer dizer, o mercado já sinaliza isso, mas a gente aqui tem um preconceito, acho que uma síndrome de vira-lata, né? De achar que é sempre tudo uma merda. Mas não é, é muito bom o equilíbrio brasileiro. A gente tem uma balança que é um baita de um amortecedor para a crise, uma balança super forte, e agora tem um papo cada vez mais latente da explosão da exportação de petróleo, que é uma realidade, né? Quer dizer, o Brasil hoje em dia já é líquido exportador, a Petrobras já não quebra mais se a Dilma fizer o que fez no passado, porque hoje em dia ela é líquida exportadora. O Brasil tem as soft commodities, o Brasil tem o minério de ferro, e além disso, o Brasil tem reservas gigantescas, em relação aos parâmetros do FMI é muito maior do que deveria ser, o que é ótimo. O que falta é a ação humana de conseguir levar esse juro mais para baixo. Aí tem que ter uma coordenação entre o fiscal e a política monetária para a gente conseguir empurrar esse juro mais para baixo. Se a gente consegue trazer esse juro para patamar de país desenvolvido, um juro real de 3%, cara, o Brasil vai... Aí eu vou falar que nem o Walter Maciel falou outro dia, né? O Brasil vai ser irreconhecível daqui a 5 anos. Porque é isso, aí começa a sobrar dinheiro para aventuras, para coisas que vão causando disrupções e o país vai embora. Então eu acho a situação do Brasil muito boa. E a gente está justamente nesse momento de queda da taxa de juros, uma balança ainda muito boa, né? Então a gente deve ter agora a recuperação do investimento, que é o que falta no PIB brasileiro, e aí com isso leva o país a reboque. Vai embora. E você acredita que vão voltar ali alguns IPOs? Uns 2 anos sem IPOs. O que você Com está certeza, olhando? com E tem algum que você está olhando já como positivo, que você está mirando? Então, ainda não vi nenhum prospecto Certo. novo, mas eu vi papo de que, acho que o Gilson da B3 falou que, sei lá, tem 50 engatilhados, algo do tipo, né? Então. Muito Estão follow-on. soltando ali. Porque é verdade ou não tem como saber muito, né? Já teve o anúncio do follow-on da Energisa, né? Que, aliás, é uma investida nossa lá, que ela quer desalavancar um pouquinho a empresa, mas é justamente fruto desse momento. Nós estamos lá em cima, o cara com dívida ainda alta, o cara aproveitando o momento para aumentar um pouquinho mais o patrimônio dele, o que eu acho positivo, porque é um setor que precisa de folga para investir e a ação ela sobe com investimento. Olha o case equatorial. O case equatorial é de investimento pesado ano após ano. Então já começou. E eu acho que vai ter bastante. Agora, o que dessa vez eu não vou perder é aquela percepção que a gente começa a ver, vendo coisas tipo Get Ninjas. E acha normal. A gente não pode achar isso normal. Quando isso acontecer de novo, a gente tem que falar, cara, estamos voltando à bolha. Vamos vender tudo e ir pra praia. Entendeu? É esse o movimento. Isso é o final do ciclo de IPOs, né? Começa a vir umas coisas malucas, assim. Empresa que não existe, empresa que só dá prejuízo. E a gente viu de novo, né? E agora fica tão óbvio, né? Fala, caralho, era óbvio. E a gente não investiu em nada disso, tá? Então só nada. O cara que faz IPO e depois vai decidir o que ele vai fazer. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. E até entrando nesse campo de bolsa, tem algum setor que você não investe de jeito nenhum? Está muito longe? Quais são esses setores? Aéreas. Esse aí, como diz um amigo meu, o Max Edgimar, que foi analista há muito tempo do Bradesco, e depois foi do Safra. Aéreas é o seguinte, quando a demanda tá boa e o avião tá cheio, o petróleo tá caro, o cara tá perdendo dinheiro. E aí, quando o petróleo tá barato, o mundo tá em crise, o avião tá vazio, ele tá perdendo dinheiro. Então, a Aéreas é assim, cara. O cara tá sempre perdendo dinheiro. E eu não entendo como alguém ainda investe nesse setor. Eu já perdi dinheiro comprado, já perdi dinheiro vendido, mas eu parei
de perder dinheiro com esse setor ainda no Itaú, ainda na minha vida pregressa lá. Já desisti. E não encosto mais, não quero saber. Às vezes alguém fala, azul. Eu falo, cara, deixa pra lá, vai. Isso não. Esse é o setor que a gente não investe de jeito nenhum. Os outros a gente não tem preconceito. O varejo você olha ali... Varejo a gente tem uma posição bem grande no varejo, que foi, aliás, uma das razões da nossa underperformance em 2022, basicamente, no long only, né? A gente gosta muito do varejo, principalmente varejo, vestuário com marca. Então a gente tem uma posição muito grande em Grupo Soma, a gente tem posição em Vivara, a gente tem posição em Vulcabras, que é uma derivada do varejo, a gente tem a famosa Multilaser e tudo mais. E eu gosto muito do varejo com marca, não é o caso da Multilaser, tá? Não tem marca, mas no caso do Grupo Soma, da Vivara, porque é onde você consegue fabricar a margem do desejo, da aspiração das pessoas, né? Então é aquela coisa, consegue imprimir preço. É verdade, né? Então é por isso que o setor, as empresas têm margem bruta altíssima, tem geração de caixa altíssima e é uma maquininha de crescer relativamente fácil, né? Quer dizer, você cria um modelo de loja, você sai replicando esse modelo pelo Brasil inteiro e vai crescendo. Show. Então varejo com marca, o que já nos afasta imediatamente de Magazine Luiza, Casas Bahia, do varejo alimentar, que eu acho também um negócio horroroso, assim. Varejo alimentar é vender o almoço para pagar o jantar. Também, né? Margem baixinha, né? Muito baixinha. Então a gente tem uma posição bem grande nossa posição de mercado interno é basicamente bancos e a gente tem bancos construtores e muito os preferidos varejo. Então são bancos, energia. Então nossa maior posição setorial hoje é bancos, tá? A gente tem uma posição bem grande em Banco do Brasil, que foi uma das que foi bem ano passado, que é uma ação que é um banco bem gerido, apesar de ter um controlador conflitado, né? O banco é bem gerido e tem um retorno, teve uma expansão de retorno brutal nos últimos anos, né? E quando você olha o múltiplo, o preço-lucro que negocia é uma das ações mais baratas da Bolsa, assim, é uma coisa assustadora, né? Então a gente tem Banco do Brasil, uma posição bem grande, e a outra posição é uma small cap, um banco pequeno, que é o BR Partners, que foi um dos poucos IPOs que a gente entrou, e é um banco que tem muitas avenidas de crescimento, tem um retorno sobre patrimônio altíssimo também, em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Então, essa setorialmente é a nossa maior posição, né? Tem um banco que gera muitas emoções no pessoal. Tem gente que ama e odeia também, assim como a gente falou de cripto, que é o Nubank. Você tem alguma opinião sobre o Nubank? Cara, a gente olha para ele direto, assim, porque é um case bem icônico. É, né? Muito icônico, né? Muito legal. Eu acho ainda muito arriscado, sinceramente, para investir. Tanto pelo lado do valuation, que é muito esticado, quanto pela incerteza de qual que é o nível de inadimplência, qual que é o custo de servir quando o banco para de crescer. Então, assim, o custo de servir vem caindo, né, porque ele vem crescendo, só que a inadimplência ainda é uma incógnita. Quando você tem uma carteira que cresce muito rápido, que nem a do Nubank, você não consegue enxergar o efeito da inadimplência correta. Né? Por quê? Tão simples quanto se você demora 90 dias lá para provisionar, né, se a tua carteira está duplicando em 90 dias, tua provisão máxima seria 50%. Se tiver 100% de inadimplência da safra, né, só em grandes números. Então, esse é um efeito do crescimento. Então, eu acho muito arriscado, principalmente porque o valuation é muito caro. Se fosse um valuation descontado, aí eu acho que é um case belíssimo de empresarial, né? Mas é complicado. Case, né? Disputar com os bancões, né? Pô, ganhar share dos bancões, pô, foi um... Mas é isso, o que é mais incrível é que o cara tá disputando ali pelo osso, né? Não é pelo filé mignon. Então, assim, você fica assim, pô, cara, é muito difícil entender e gerar confiança para comprar pra gente. A gente prefere coisas que são mais óbvias, assim, e mais baratas, ainda mais nesse momento que a bolsa tá muito barata, né? Em preço-lucro, né? Tá muito barato a bolsa como um todo, né? E até falando dessas small caps, qual que você está vendo muita oportunidade de entrar, que você está apostando bastante? Grande pergunta, né? Não, a gente quer saber o que é pra comprar. Não, mas eu que não vou dar essa opinião, né? Tem que ouvir quem conhece. Pelo menos vai estar mais... Acertar não vai acertar sempre, mas vai estar mais fundamentado. Eu até peguei a carteira aqui do institucional, né? Vai. Só que de 3 meses, né? Então eu não sei o quanto Não muda muito. O BR Partners, você falou, Banco do Brasil, Multilaser, a JBS. JBS também. Então, assim, são as maiores posições, mas o que você vê aí na JBS, assim? É a volta das campeãs ou não? Não. Não tem nada a ver. Cara, a JBS é basicamente expansão da margem dela, né, que começou já a acontecer. Então a gente comprou ela quando ela estava ali naquele pior momento de margem Estados Unidos e margem Brasil mega apertada, né? A margem no Brasil já começou a melhorar, a margem nos Estados Unidos vai começar a melhorar
a partir do meio do ano que vem, na nossa expectativa. E aí você olha a empresa hoje, ela não é muito barata, mas quando você bota mais normalizada, ela gera 20% ao ano de caixa, uma coisa assim brutal o nível de valuation dela. 4 vezes o preço-lucro, vira tipo um Banco do Brasil em termos de valuation. Caramba. Né? Ela é a maior empresa de, não sei se ainda, né, de alimento do mundo. É a maior empresa de proteína do mundo. A maior Mas aí com a compra a Marfrig comprou a BRF, né? Comprou a BRF, E como é que fica isso? Aí boa sorte, Marcos Molina, cara. Eu não entendo o que esse cara tá fazendo. Esse cara realmente ele é um corajoso, um aventureiro. Mas não chega nem perto do tamanho da JBS. A JBS é muito maior. E diversificada globalmente, o que faz com que ela tenha esse amortecedor. Tipo, tá bom no Brasil, tá ruim lá fora, vai melhorar aqui, piora lá. E agora tem um trigger de curto prazo, né? Que é a história da listagem das ações lá fora. Inclusive tá dando maior bafafá. Os caras entraram contra na Inglaterra, entraram contra na SEC. Os caras odeiam os batistas lá nos Estados Unidos porque eles são os maiores compradores de gado. E espremem o produtor de gado. Então, todo mundo odeia os caras. Mas, se a empresa for listada lá fora, existe uma diferença entre o valuation da Tyson, que é a comparável, né? E a JBS muito grande. Assim. A gente estava até olhando ontem, por acaso, a gente estava olhando isso, revisitando, falando, cara, mas por quê, né? E acho que uma das explicações uma está no índice, a outra não está, listada lá fora e tal. E então, se a JBS for listada lá fora, ela já entra, se eu não me engano, quase que imediatamente no S&P 500. Então, já começa a atrair todo esse fluxo passivo também para cima do papel. Então, tem esse trigger de curto prazo da listagem lá fora e a empresa fala que falta muito pouco, falta só assinar o papel lá, sei lá, que a SEC está ok, que a SEC não tá embarreirando. Mas, em termos operacionais, que é o nosso fundamento por trás, a gente fez essa conta, né, do lucro potencial dela, viu a margem melhorando, viu que tinha um potencial gigante de melhora de lucratividade, por isso a gente investiu na JBS. Sim. Não, é que o pessoal critica muito porque o BNDES colocou lá, sei lá, 17, 18 bi na JBS, valores. Mas também não é fácil fazer crescer como eles fizeram, entendeu? Não foi só... Esses dias eu visitei a operação lá do Original, PicPay, pois são uma rede gigante, né? Gigante. É incrível, né? Mas isso é que foi ruim daquele plano, né? Eu espero que seja diferente. Porque, pô, cara, uma coisa é você direcionar dinheiro para fazer chip, né? Outra coisa é você direcionar dinheiro para, bater gado, né, cara? Porra, que é uma pessoa lá que, aí o país não vai para frente desse jeito, né? Isso é intervenção governamental péssima, né? Sim. Mas é isso aí. O que tem mais de papel que você vai puxar? Tem Moura do B. Cara, Moura do B, cara, a joia do Nordeste. Eu olhei Moura do B em 2014, não estava nas melhores situações. Quebrou, né? Ela quebrou. Sim. Conseguiu fazer uma IPO. Então, depois ela se reergueu. A história é muito interessante, né? Sabe por que ela quebrou, né? Porque ela tinha um bando de prédio construído e aí foi um efeito cascata, assim. Os vizinhos começaram a dar desconto, porque tinha outros prédios da Tecnisa, da Gafisa. E aí o cara teve que começar a dar desconto na unidade dele também, devolução, implodiu. Ficou predatório o negócio, uma competição. Foi horrível. Mas hoje em dia, eu acho que ela não quebraria mais no mesmo cenário pela mudança na lei da lei do distrato, né? Que antigamente a construtora ficava com a maior parte do custo do distrato. Hoje em dia não, hoje em dia quem fica é o comprador. Então o incentivo a distratar é muito menor. E a Moura do B é legal porque ela tem 2 modelos de negócio dentro dela. A incorporação normal, sim, que nem todas as outras, né? E o modelo condominal, que é um modelinho normalmente do incorporador pequeno, que é um modelo no qual os compradores do imóvel eles se cotizam na compra do terreno, na construção do imóvel, e o administrador e a Moura do B, no caso, ela só vai administrando a obra e cobrando um FII em cima disso. Então ela não corre aquele risco todo do ciclo de caixa do imóvel, entendeu? Tá. Quem corre esse risco são as pessoas que entraram no condomínio e ela administra e cobra um FII. E é até curioso que geram incentivos trocados, né? O cara fala assim, aí a gente chega lá e o cara fala, pô, esse hall do prédio ficou horroroso, troca por mármore. Os caras, pra já, vamos trocar por mármore. Cobra o FII, né? Não, essa piscina aqui, vamos fazer uma piscina maior. Opa, pra já, uma piscina maior. E quando o cara está incorporando é o contrário, né? Ele quer economizar no mármore. Então, e a Moura do B, ela tem com isso uma das maiores margens do setor. Ela tem um retorno que está crescendo ainda. Eu não lembro exatamente o retorno sobre patrimônio líquido, mas é um retorno bastante razoável, melhor do que o resto, e negociando um dos valores mais baratos de todo. Acho que é meia vez patrimônio líquido. Por quê? Porque é absolutamente líquida, né? Muito ilíquida a Moura do B. E tem toda essa desconfiança do cara que já quebrou no passado, né? Sim. Então, aí a gente identificou essa operação, essa margem bruta crescente e alta, e a gente investiu e está indo bem.
Tá indo bem. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? É? Mas aqui Tá alguma analisando coisa. aí? Não, tô analisando. Não, tem uma que tem uma curiosidade que eu Tô assim, analisando aqui. entendo zero, assim, nunca vi, que é a Vivara. E até uma pergunta, por exemplo, você pegar... Mas é quase isso, né? A Vivara vende uma joia aqui que sei lá, a Tiffany vende nos Estados Unidos. Quando você importa, ela vem 3 vezes o valor. Sim. Se esse benefício acabar, o que acontece com a Vivara? Então, esse benefício é Zona Franca de Manaus, né? Aí ele não acaba, né? Mas Não, mas já tiveram várias discussões sobre isso. Tem. É um risco aí que você... Cara, na verdade, assim, se você tirar todos os incentivos, né, que existem, porque a carga tributária no Brasil é alta, maluca e tal, as empresas vão todas pro buraco. A mais afetada delas, inclusive, é a Multilaser. Assim, a Multilaser é um caso que o cara ele se faz em cima do benefício. Senão, a tomadinha lá, o Wi-Fi é muito mais barata da China do que o cara produzindo aqui, né? Sim. Então, a Vivara, assim como os industriais brasileiros, têm benefício, a Soma tem muito benefício a parte da produção têxtil dela. Agora, a Vivara é um case belíssimo de construção de marca e o case Life também, né? O case da Life é que foi a grande pancada da Vivara nos últimos anos. Que o cara já tinha as lojas de Vivara, né? Com uma cadeia bastante grande e penetrada e um preço mais alto, porque tem ouro, tem um atendimento exclusivo e tal. Aí o cara falou, pô, como é que eu chego no público que tem um bolso menor, Já tá lá, no né? adolescente, gastando menos? Aí o cara criou a Vivara, criou aqueles quiosques, né? As lojinhas menores, que é só prataria. E, cara, é um sucesso absoluto, canibalização muito baixa em relação às lojas da Vivara. Sim. Então, o cara tem uma expansão a cadeia está expandindo brutalmente nesses últimos anos. A expansão da Vivara vem toda da Life, basicamente. E, pô, a empresa tem margem altíssima, tem uma operação muito redonda, cara. A gente olhou no passado, né, as oscilações da margem do cara em relação às oscilações do ouro. Ele não tem correlação, ou seja, ele realmente consegue ter um estoque adequado para dar tempo dele repassar o preço, se o ouro está subindo. Quando o ouro cai, a margem dele expande um pouco, depois volta. Então, assim, é uma operação muito bem feita. Agora, o que é curioso é que é o mesmo dono da Etna, né? A Etna quebrou, né? Quebrou. Mas o cara fez um trabalho totalmente diferente na Vivara, né? Sim. São os Kaufmann lá. E aí, hoje em dia, do varejo, é a empresa que tem dado os melhores resultados, assim, né? Resultados de crescimento, margem e tudo mais. Também é a mais cara da carteira, Sim. tá? Vivara. E um setor que vem se beneficiando agora com o novo governo é a educação, né? E como você olha, você tem algum case de educação que vocês investem? Cara, esse é uma dor de cotovelo, que a gente tinha Estácio, Estácio, o cara, aí prova que o cara é velho, né? E Dux, a gente tinha Dux na carteira. E, putz, cara, resultado após resultado decepcionante, né? Apanhando, a gente saiu no pior momento, assim, o negócio explodiu depois. É um negócio bom também, gerador de caixa pra caramba, né? E a gente acha que se o FIES realmente for reeditado de alguma forma, o setor vai voar. Mas também é um setor bastante explorado no Brasil, quer dizer, tem várias empresas já, né, listadas e tudo mais, várias opções, bastante competição também. Tem a história do EAD, que é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ele traz mais gente, ele canibaliza a base do presencial, que tem uma margem maior. Então, a gente hoje está fora do setor. Hoje a gente não tem nada. Mas a gente sofreu um bom tempo de dor de cotovelo aí da Edux. Até parar de olhar, né? É que assim, depois que você estopa, para de olhar, cara. Para de olhar porque é passado. É melhor, né? Não tem stop feliz. Ou o cara fica muito bravo, ou o cara fica muito feliz. Não tem stop neutro, né? O cara fica muito... A gente foi muito bravo, mas tudo bem. Faz parte. Muito bom, muito bom. Olhando para os setores aqui no Brasil, olhando até para a questão regional, você acha que como você enxerga as oportunidades de investimentos que tem no Nordeste, as empresas lá, vocês têm investido lá? Como que você vê? Cara, essa é uma boa pergunta. Assim, geralmente é melhor investir em empresas expostas ao Sudeste, porque é onde tem por isso que... mais renda, onde tem maior crescimento. Mas nos últimos anos o Nordeste ele cresceu bem mais que o Sudeste também. Né? A gente não tem nenhum play regional, no caso, né? O que a gente tem de específico que foge, vamos dizer, do eixo é investimento no agro. A gente tem Vitia e agora estamos adicionando uma nova na carteira. Que eu não posso falar porque não tá. A liquidez é ruim, ainda não tem. Então isso aí, Vitia fica em Minas, mas é Mato Grosso e tudo mais. Quer dizer, esse eixo do agro é muito bom. E a gente tem Guararapes, que é a nossa maior exposição ao Nordeste,
através do varejo, através da Riachuelo, né? Que tem tanto a fábrica quanto as lojas lá no Nordeste, né? Mas a gente não tem nenhum play focado no Nordeste mesmo, assim. Perfeito. Lucão, vou pedir para você colocar aqui o site da Versa, mas pode perguntar que eu vou... Não, eu só ia... aqui. eu acho que fora vocês não tem nada por conta de estar achando caro ou porque não investem lá? A gente teve durante um tempo, teve ações da GM, tivemos Ternium também, que é a Argentina, mas a gente hoje tá fora, a gente não tem nada. A gente investe normalmente lá fora via BDR, né? Sim. Porque a gente não tem estrutura lá fora para operar. Mas vocês não caíram naquele play lá que todo mundo perdeu dinheiro ano passado, que era o juro americano subindo e não, vamos shortear a bolsa e Não. vinha emprego bem e bolsa subia e foi uma disrupção, né? É isso, não. A gente não fez teve nada. caso aqui que segurou bem a mão. Assim. Pelo contrário, a gente ficou muito aplicado no DI, ou ao longo do ano inteiro, e continuamos muito aplicados no DI. Essa é a nossa posição principal no fundo macro. Né? Bom. Que foi a principal contribuição lá para vocês, né? Que deu do tracker, né? Isso, do tracker. Subiu 60 bom. e pouco. Luiz, eu queria que você desse uma explanada para o pessoal. Como que funciona um fundo, uma asset? Porque a gente abre aqui a equipe de altíssimo nível, quando a gente olha ali o currículo de todo mundo. Quantas pessoas são lá dentro? Quanto que vocês gerem? Fala um pouco sobre o fundo, sobre o Versa. Legal. Nós estamos hoje em 11 pessoas, salvo engano. Esse site, inclusive, a gente já contratou uma reformulação dele. Vai ficar muito mais legal. Mas os nomes são bons ali, ó. O currículo tá bom. Sim. É uma galera muito experiente, assim, todo mundo da mesma geração aí. O Paulo um pouco mais novo, o Pedro, o Tarik, o Marcelo também tem anos de mercado, entrou na mesma época que eu. Na verdade, nós somos 11 pessoas, salvo engano, né? Dos quais a maior parte somos 7 pessoas na gestão. E aí, quando eu falo o que é na gestão, são pessoas que passam o dia inteiro olhando resultado de empresa, balanço, conversando com o gestor, com as empresas, ouvindo calls de resultado, calls com as empresas o dia inteiro, dividido em setores, tá? Então a gente se divide setorialmente. E essas pessoas formam um comitê de investimentos. Então a gente tem uma reunião semanal, que é às quintas-feiras, que a gente senta e sempre para discutir sempre alguma proposta, às vezes uma, às vezes duas, às vezes 3. Tá? Então chega um analista lá, descobriu que nem essa empresa agro nova, ele bota lá para todo mundo, para unitizar o conhecimento e gerar discussão. E até a gente investir na empresa demora um tempão. Assim. Essa empresa é um exemplo que a gente está um mês discutindo para decidir, tá bom, vamos investir. Porque aí alguém pergunta alguma coisa, provoca com outra, compara com... Tem que estar muito bem fundamental, né? Para entrar numa discussão com essa galera, né? É um trabalho exaustivo, assim, né? É um trabalho exaustivo. É uma pancadaria. Depende. Não sei como é que é na Versa, mas geralmente é... Não, na Versa é bem... light, tem as pancadarias também, mas a galera é bem gente boa, assim. A galera... Eu acho que esse perfil não ia ficar bem lá. Mas é uma discussão exaustiva. Aí a gente decide o tamanho da posição para entrar na carteira e aí vai para execução, né? Aí na execução a gente tem 2 pessoas, uma pessoa que cuida da parte de execução e toda a controladoria do fundo, que é o Fábio, e tem uma outra pessoa que é o Nicolas, que cuida do risco, parâmetros regulatórios e tudo mais. Então, o Fábio e o Nicolas, eles veem se aquela operação, aquele papel pode entrar no fundo, se não vai estourar limite, não vai comprometer margem, não vai nada. E aí, depois disso, executa a ordem e ela entra. E aí, todos os dias, a gente recebe um bando de relatório, né, que essa área gera, que vai esquadrinhando toda a posição, mostrando como é que está... Aí, os fatores técnicos também no mercado, tipo, como é que está o aluguel, como é que está a liquidez... como é que está, para ver se a gente está dentro dos parâmetros regulatórios do fundo, né? E aí tem lá os alertas, né? Se sai alguma coisa, o cara vai lá, alerta. Quer dizer, é uma coisa muito bem esmiuçada, né? Para poder gerar toda a confiabilidade que precisa para gerir o dinheiro dos outros, né? E os maiores investidores somos nós mesmos, né? Os maiores cotistas da gestora é a própria gestora. O dinheiro da galera está todo lá. Isso é importante, né? É importante, né? Pessoal, seguinte, ó, a gente colocou na tela aonde que o fundo é distribuído, tá? Então, em vários lugares, tá? Muita gente segue a gente, é especialista, é assessor, então provavelmente tem na sua instituição. Se não tiver, conversa com eles para colocar lá dentro, né? O fundo. Então, praticamente em todas. E aqui tá falando que o fundo Versa Long Bias está fechado? Como
O Versa Buy está fechado há muito tempo já. Certo. Ele é um fundo muito volátil, gerava muito ruído. E aí, todos os outros fundos estão abertos, tá? Todos eles estão abertos. Todos são otimizados em relação à parte tributária, né? Quer dizer, todos eles, os long buys são tributação de renda variável, o Gênesis é tributação de renda variável. Né? O único que, infelizmente, tem como cotas é o Tracker, mas, em compensação, o Tracker ele é D+1. É o único fundo multimercado high vol do mercado D+1. Entendeu? É uma coisa que a gente deu para o cliente porque ele tem só ativos muito líquidos. Então, ele é um fundo que o cara pede resgate hoje e chega amanhã na conta dele. Tá legal. Tem tudo que é lugar. O Ion Itaú aqui, que a gente tem bastante... Nós temos 300 alunos que viraram especialista no Ion Itaú. Pô, que legal. E lá são 2.000 especialistas e 300 são daqui da casa. Então, eles devem vender bastante o Versa lá dentro. Que o Gênesis são poucas casas, né? Porque já é uma outra pegada. Como ele é benchmark de renda fixa com tributação de renda variável, ele é restrito a investidor qualificado. Entendi. Que é uma coisa autodeclaratória, né? Mas a pessoa tem que ter, então, acho que R$1 milhão em investimentos, né? Para qualificar para investir no Gênesis. E também a gente ficou um tempo até começar a marketear o fundo, porque foi uma construção muito interessante que eu estou para divulgar, explicar para todo mundo. Por exemplo, a gente em um momento tinha fundo imobiliário, depois a gente saiu de fundo imobiliário, a gente já se perguntou, mas será que faz sentido ter bancos? Aí resolvemos não ter bancos. A gente tentou otimizar, isso é legal, porque a gente tentou usar toda a técnica que existe disponível nesse fundo. Então, a gente tentou otimizar o tamanho das posições por fronteira eficiente, fizemos várias simulações e chegamos à conclusão que ficava tudo muito parecido. Então, e aí hoje em dia o fundo tá rodando bem tranquilo. A gente mudou a forma como alavancava ele também para tentar reduzir o custo. Então, hoje em dia o fundo está bem formatadinho. E a mensagem que eu gostaria de passar para pessoas que estão investindo agora é que, cara, quando você olha o nível de dividendos que as empresas estão pagando no momento, preço-lucro que elas estão pagando, cara, a gente está num momento ainda muito, muito barato, muito bizarro, assim, muito deprimido. E utilities, cara, todas elas negociando a tira implícita real de 8%, 9%. As commodities negociando a preço-lucro de, sei lá, 8 vezes, 9 vezes. Os bancos a mesma coisa. Muita oportunidade. Então, cara, é um momento ainda muito bom para estar em bolsa. Vamos fazer, a gente já está em janeiro, a gente tem as apostas, né? Qual que é o Bovespa pro final do ano? O nível? Tá 130? Tá. Bom, eu vou meter aí uns 150, então. 150, né? Não, tá dentro aí do leque, né? 138 a 170. Cara, 170, esse cara tá Tem um analista que anotar posta, vai ser de 80 mil a 200 mil pontos. Tem os analistas que colocam isso, né? Coloca ali uma régua dessa. Ô Gui, você é especialista, é um cara que fala muito de fundo imobiliário. E não perguntamos. Eu só saquei aqui porque o Luiz comentou aqui que entrou, saiu, e a gente não comentou. Como que você esqueceu isso? Não esqueci, mas ele tá... Vamos perguntar um pouco. E aí, o que você acha de Você fundo? falou que entrou em fundo imobiliário. Aqui, fundo imobiliário, né, com o juro caindo também, assim como o Bolsa, ele tende principalmente que é tijolo, né? Sim. Mas... Você tá aqui para defender fundos imobiliários. Vamos defender. É que assim, né? A pessoa física é muito melhor que para fundo, né? Exatamente. Mas quando você posicionou, qual que foi a tese? O que vocês pensaram na época? Ou vocês estavam tentando tudo? Não, porque esse fundo, a característica dele era pegar a empresa que tem receita estável, margem estável, geração de caixa estável. E fundo imobiliário, para isso é perfeito, né? Sim. E, inclusive, quando a gente saiu dos fundos imobiliários, eles tinham tido a melhor performance da carteira. Eles estavam segurando o Gênesis. Tinham ido super bem. Só que um problema que a gente enxerga em fundo imobiliário é que todas as vezes que o fundo começa a crescer e o NAV dele ficar acima do NAV, vem uma oferta. Tum! Né? Então, isso é uma coisa que incomoda, porque toda hora estão vindo novas ações e aí volta um pouco o valor. E aí chegou um momento no qual as utilities estavam muito mais baratas em relação ao que a gente enxergava de valuation no fundo imobiliário, e a gente falou, cara, vamos focar nas geradoras, nas distribuidoras principalmente, e aí acabamos saindo de fundo imobiliário. Eu diria que é um defeito, né, do fundo imobiliário, só você pode se financiar, lógico que tem lá as alavancagens, mas o cara comprou um prédio
algum imóvel com dívida, mas ele não consegue se endividar. Então, toda hora ele faz o follow-on lá, aumento de capital, como que ele chama? Subscrição, né? Faz a subscrição lá. Então, acaba falando isso. O cara teve, porque acima do PVP, né? Fundo imobiliário abaixo do PVP, todo mundo quer matar, né? Porque não consegue se financiar, não consegue criar, então tem esse problema. Isso é um grande problema. E toda hora cai. Aí ele cai. Ele cai. Aí não é que ele vai explodir. Calma aí, segura aí. De novo, né? Aí o cara tem que confiar que o cara vai conseguir alocar aquele dinheiro tão bem quanto ele alocou no passado e tal, não sei o quê. Mas para pagador de dividendo é interessante. Não, mas eu acho que a grande sacada do fundo imobiliário é para PF por causa da questão do imposto, né? E isso no fundo a gente não tem. Né? A gente não tem esse benefício do imposto no fundo. Entendi. Então... Muito bom, muito bom. Tivemos uma aula aqui, né, Gui? Opa! Sempre uma aula, aprendi demais aqui. Por isso que a gente vai trazer os gestores aqui para aprender. A gente é o que mais aprende e o pessoal aprende por tabela. Mas vamos parar um pouco de falar de investimentos, vamos falar de hobby. Você tem algum... O que foge ali do seu dia a dia? Porque é pauleira, né, ser gestor de fundos. É uma loucura. O que você faz? O que você gosta de fazer fora quando você não está analisando investimentos? Cara, boa pergunta, né? Leio muito. Ano passado foram, 13 livros. Depois já faz indicação de livro, já aproveita também. Eu gosto perco bastante tempo lendo, né? Lendo é uma forma de meditar, de acalmar também. E aí, em termos de esporte, cara, hoje em dia, basicamente só bicicleta mesmo. Fico andando de bicicleta. Uma bikezinha. Que nem um maluco lá pela Marginal para aliviar o estresse. A Marginal. Mas, basicamente isso. Com as capivaras. Com as capivaras lá desviando delas, do cocô delas, né? Tem umas grandes que vai ser boi. Então, é basicamente isso, assim. Mas não tenho, além disso, não tenho nenhum outro hobby, não. E de livro, o que você leu? Desses 13 livros, qual que você recomenda que valeu a pena, que você tirou um ensinamento legal? Cara, eu li muita coisa de tudo, assim, né? Então, eu fiquei... Eu não tem nada a ver com o mercado, mas eu peguei para ler... Não, mas é isso, Machado de Assis, que eu tinha lido Obrigado, não lembrava mais nada, e fui ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pô, fantástico. Aquele outro é o do Simão Bacamarte lá, O Alienista. Pô, incrível também. Mais relacionado aí a mercado financeiro, eu li Why Not, a história dos Batista, né? Que, cara, gera um sentimento misto, assim, que você fica com raiva dos caras, mas ao mesmo tempo você fica admirado. Como os caras conseguiram construir esse império de empresas, né? Que a gente estava falando. E agora, recentemente, eu estou lendo o livro do SBF, que é fantástico também. E li o do Elon Musk, que não tem a ver com o mercado, mas tem também, né? Que também é incrível. Então, é um pouco de tudo, assim, e muito de nada. Nossa. Muito bom. Nutricionista, né? De cara, tá bom. Mas é bom. Exatamente. Mas é bom. Quando eu tô muito empapuçado de mercado, eu não consigo ler sobre mercado. Eu preciso ler outra coisa. Não, tem que ler. Aquela coisa tipo, porra, não aguenta mais olhar. Aí é isso. Bom demais. Tem mais alguma pergunta, Gui? Não, por já mim muito aprendizado, né? Tá muito aprendizado, senão eu não consigo mais ler. Não, bastante coisa. Muito obrigado, né? Não, quero agradecer demais, Luiz, de verdade, todo o conteúdo que você passa pra gente, porque quando a gente traz isso, é uma forma de adentrar a cabeça do gestor que estudou e estuda há muito tempo. Inclusive, pessoal, eu até vi aqui dentro da Pars, tem as cartas de gestores, também é uma forma de você entrar um pouco na cabeça deles, mas melhor ainda é trazer eles aqui, eles poderem contar o que eles estão pensando, até para você tomar decisões de investimentos, olhando ali embasado com pessoas que estudam de fato isso. Então, obrigado por ceder o seu tempo. Você falou que estava um tempinho aí sem vir em podcast, então foi uma honra pra gente você ter aceitado vindo aqui. Obrigadão, viu, Luiz? De verdade. Aí, conta com a gente, viu? Guilherme, valeu, cara. Obrigado aí pelo papo. Pode contar, conta com a Amibanco. Vou falar pelo Gui, conta com a Smart Brain, né? Opa, eu ia até fazer uma pergunta para ele. Até uma coisa legal que eu indico pro pessoal é ler a carta e quem que você considera assim vai ser os peers? Se a gente pode colocar assim. De mercado? É. Cara, com o nosso nível de volta tem muito poucos, né? Tem o Breda, tem o Alogos, lá do Guerra. Que é Luiz Alves também, né? Que é o Breda, né? Inclusive, só uma curiosidade, só um parênteses aqui. Quando eu entrei no mercado de treino, então o BBA, chegou o head lá, eu sou Luiz Fernando Alves Júnior, né? Aí chegou o cara lá da Soraya e falou assim, você que é o filho do Luiz Alves? Aí eu olhei pro cara e falei, putz, cara. Aí eu fui pesquisar que Luiz Alves, né? Aí eu falei, cara, ó, meu pai é outro, tá? Não é isso aí não, tá? Outro Luiz Alves. Porque é Luiz Alves também, né? Você infelizmente tem muito menos grana, mas a gente boa pra caramba. Boa. E aí tem
Do que tem o nosso nível de risco são esses caras, basicamente, Legal. né? O SPX tem o fundo lá mais alavancado deles, também chacoalha direitinho. Mas, óbvio, cara, estão em outro patamar, né? O Rogério lá. Deus, Rogério. E aí, então... Mas é isso, assim, a nossa proposta é justamente trazer mais risco mesmo, entendeu? A nossa proposta é que, cara, dá para você ganhar dinheiro rápido na bolsa também. Né? Também dá para perder dinheiro rápido. Sim, então, sim. Acontece pros dois lados. Então a gente bota realmente lenha na fogueira ali. Não, dito que o Luiz acabou de dizer, eu acho que é legal você ler as cartas dos outros gestores para você também, né, começar a entender o que cada um tá. Às vezes o Luiz está falando uma coisa, o outro Luiz está falando outra, o Rogério está falando outra. Eu gosto muito também do cara da JGP lá, o André Jacuski também, ele fala outra coisa. Bem legal os vídeos Perfis dele. totalmente diferentes. Totalmente diferente. Aí você pega uma salada, assim, né? Então é bem Conversas boas, né? Mas é isso, Luiz. Muito obrigado aí pelo convite e quem sabe na próxima pra gente daqui a um tempo também ver como é que tá andando os fundos. Vambora. Não, pô, conta com a gente. Vai ser assíduo aqui no nosso podcast, tenho certeza. Pô. Show de bola. E a mensagem tá dada. O Luiz comentou aqui que tem boas oportunidades em bolsa. Acompanha ali a Versa. Você que quer investir com ele, a gente mostrou ali, tem várias instituições para vocês, 4 tipos de fundos ali para você analisar e você fazer a aplicação, certo? Tamo junto, pessoal. Esse foi o nosso episódio do consultório de investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau.